bem, irmãos, vamos meditar nessa noite. Carta aos Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 14. Efésios 3, a partir do versículo 14. Efésios 3, 14. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Amém. Versículos muito conhecidos, todos nós nos conhecemos esses textos de cor, os irmãos mais estudiosos conhecem muito bem os assuntos dos quais Paulo vem tratando com a igreja de Deus aqui nessa carta aos Efésios, uma carta super importante para nós. E Paulo descreve muito bem a questão da posição dos cristãos, salvos pela graça, no capítulo 2. Ele vem falando da união em um só corpo. Aí no capítulo 3 ele inicia falando sobre a igualdade dos membros no corpo, o mistério que está por trás disso. Enquanto nós chegamos no versículo 14 do capítulo 3, Paulo ele para citar a oração. Paulo ele para dizer que, olha, por esta causa, para que essa união, para que essa igualdade no corpo, para que essa missão que nós temos como igreja a cumprir, para que tudo isso seja realizado de uma forma seguindo a vontade de Deus, eu me prostro diante de Deus para rogar por vocês, para rogar pela igreja, para rogar pela missão, para rogar por aqueles que ensinam, para rogar por aqueles que estão ouvindo a palavra lá fora, para que essa palavra continue operando conversões, continue operando milagres nos corações. E ele vem falando no capítulo 3, o capítulo 3 é muito, muito interessante, se a gente for ler tudo. No versículo 10 ele fala sobre a multiforme sabedoria de Deus, que é conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. A obra de Cristo na cruz, a obra de Cristo para a igreja, para criar a igreja, se fez conhecida de todos, se fez conhecida de toda a criação. E agora nós, a igreja, nós temos uma missão, que nós temos conversado nas nossas lições a respeito de pregar essa missão, de anunciar essa obra, essa multiforme graça e sabedoria de Deus, que tem salvado pessoas e constituiu a sua igreja. E ele fala no versículo 15 de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Hoje em dia nós vemos muitas palestras de homens que se dizem pregadores da palavra, que se dizem ensinadores, mas que são coaches, que são palestrantes. E eles falam muito, essas pessoas falam muito da nossa força interior, Eles buscam nas pessoas aquilo que eles chamam de força interior que todos nós temos. Não, você pode. Não, você é forte.
Não, você pode, você tem condição de lutar contra isso. Não, basta você querer que o universo vai conspirar a seu favor. Basta você se empenhar, basta você se dedicar. Hoje o que nós vemos, muitas pessoas usando a própria palavra de Deus para dizer isso, né? De que a força que move o mundo vem de nós, de que a força que faz as coisas acontecerem é nossa. Não é Deus, não é um fator externo a nós, mas a força que move as coisas somos nós. Quando a palavra de Deus, Paulo diz o contrário. Ele fala, para que vocês sejam fortalecidos com o poder, mediante quem? O Espírito. É o Espírito Santo que nos fortalece. Se nós estamos ainda de pé diante das dificuldades, diante talvez das tragédias, diante da perda, não é a nossa força, não é aquilo que nós podemos ser, não é um gigante que nós alimentamos dentro de nós, não. É o Espírito Santo de Deus que nos consola diante das percas, diante da dificuldade, das lutas do dia a dia. Ai de nós, se não fosse o Espírito Santo de Deus nos guiando, nos controlando a mente, os pensamentos, as ações. Ai de nós, se não fosse Ele. E muitas vezes nós queremos dar vazão, né, às nossas escolhas, dar vazão aos nossos sentimentos, dar ouvidos a esse tipo de fala, né, que é uma fala aparentemente interessante. Puxa vida, então dentro de mim eu tenho um gigante, é só eu alimentar ele, eu vou conseguir, eu vou vencer. E aí nós esquecemos de quem guia, nós esquecemos de quem abre as portas, nós esquecemos de quem coloca pessoas boas, né, no nosso caminho. Às vezes a gente passa por uma dificuldade tão grande, num lugar desconhecido, e aí sempre aparece uma pessoa abençoada de Deus para te guiar, para te abrir uma porta, para te orientar, talvez para te dar uma, vamos dizer assim, uma ajuda que talvez nem um familiar daria. Muitas vezes é isso, a gente encontra pessoas melhor que a nossa própria família. Muitas vezes a gente é surpreendido por esse tipo de coisa. É Deus nos guiando, é o Espírito Santo de Deus conosco, colocando pessoas boas no nosso caminho. Será que com as nossas próprias forças nós teríamos condição de escolher um bom amigo, um bom companheiro, alguém que nos ajudasse? Não, é o Espírito Santo de Deus que trabalha por nós. E ele fala, e assim, versículo 17, habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Comentamos ontem ali no irmão Vitório, nesse texto, e a base da nossa pregação, a base das missões, ela tem que ser o amor pelas almas. Não adianta nós estudarmos, eu vou fazer 5 anos de curso para ser um missionário. Eu tenho desejo, tenho vocação de estar no campo missionário, mas eu não consigo amar as almas perdidas. Eu não consigo amar, não consigo ter um sentimento de amor por aqueles que estão morrendo, indo à sepultura todos os dias, perdidos. Muitas vezes nós temos o pensamento exatamente ao contrário, né? Que nós temos comentado nos domingos. Eles que se viram, eles estão apenas pagando aquilo que eles fazem. Eles estão apenas recebendo, vamos dizer assim, o fruto das escolhas deles. De fato é mesmo. De fato é isso mesmo. Eles só estão colhendo o fruto das escolhas deles ao longo de suas vidas. Só que nós temos que ter amor por essas almas, ainda assim. Ainda que ele seja alguém que apresente até mesmo, talvez, risco para a sociedade. Quantas vezes a gente vê missionários desafiando, colocando a própria vida em risco para pregar a palavra de Deus? Será que nós teríamos essa coragem, essa ousadia? Será que nós temos amor pelas almas nesse nível? E quando Paulo fala aqui, habite Cristo em vosso coração pela fé, toda a base da nossa pregação ela começa aqui. Eu tenho que crer em Cristo, eu tenho que ser habitação desse Cristo, e eu tenho que fazer todo o meu trabalho em amor. Aqui Paulo ele resume o Evangelho, resume vamos dizer assim, o entendimento nosso de teologia prática para a pregação. Está aqui. A fé em Cristo, ser cheio dele, ter força, né? Ser animado pelo Espírito Santo e estar alicerçado em amor.
a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a altura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Nós vamos passar a vida toda, enquanto existe raça humana, tentando explicar e tentando entender Deus, mas a nossa mente não alcança. É por isso que nós temos a fé. Nós cremos. Não é algo que a nossa mente vai alcançar a plenitude do entendimento, do conhecimento. Não vai. Aqui não. Nós teremos o pleno conhecimento de Deus, e eu creio assim, quando nós estivermos com Ele, na presença dEle, fora desse corpo, com o corpo já transformado. Aí sim. Aí eu vou conhecer Deus na sua plenitude. Vou conhecer Cristo Jesus, vou conhecer a Trindade Santa na sua plenitude. Vou ver Deus como Ele é. Aí sim. Nós vamos saber a dimensão de Deus. Mas enquanto aqui, nós temos que crer. Nós temos que pregar que esse Deus, Ele está em todo lugar, Ele é soberano, nada foge do seu comando, mas palavras não explicam Deus. Nós não temos termos nos nossos dicionários para explicar Deus. Ele é acima daquilo que nós humanos podemos descrever. Mas o que Paulo está dizendo aqui é um processo, é uma caminhada. Paulo está indicando, olha, sejam fortalecidos pelo Espírito Santo, deixem que Cristo habite em vocês, sejam alicerçados em amor, e vocês vão caminhando em direção à compreensão de quem é Deus. É um processo. Não é, algumas pessoas acham que alguém vai se converter ao Evangelho e vai ser uma virada de chave e do nada ele vai aparecer na mente dele 20 anos de entendimento do que é Deus. Não, é como uma criança recém-nascida. Ela vai precisar ser alimentada, dado na boca, senão vai morrer de fome. Ela vai ter que aprender a andar, ela vai ter que aprender daqui a pouco a falar, ela vai crescendo, é um processo. Todos nós passamos por isso. Mesmo aqueles que nasceram no lar evangélico, no lar cristão, tiveram que ser ensinados as primeiras coisas, que básico, depois foi subindo o ensinamento até chegar a comer alimento sólido. O próprio Paulo ele diz isso, que alguns, mesmo com tanto tempo na carreira, mas ainda não conseguem comer alimento sólido, espiritual, né? O entendimento ainda é fraco. Se der algo mais pesado, ele não consegue digerir, não entende. Esse é o nosso processo, a nossa caminhada é assim. E nós caminhamos em direção a esse conhecimento. Às vezes para nós é tão pesado, às vezes 1h30 de estudo aqui pela manhã, mas como que Deus fala conosco? Como que Ele tem usado os irmãos, usado as lições para falar, para aprendermos mais dele. E isso é fantástico, não tem preço. Nós crescemos em direção ao entendimento maior de quem é Deus. E o versículo 19 fala, ele conheceu o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Como maravilhoso, né? Poder imaginar que nós temos toda essa graça, toda essa bênção disponível para nós. Primeiro nós precisamos tomar posse dela. Depois, passá-la adiante. Nós não podemos ser egoístas de querer isso só para nós, como alguns pensam, né? Não, só o nosso grupo tem direito, nós somos melhores, Deus nos escolheu como remanescentes. Sim, Deus nos escolheu para sermos igreja, mas para pregar essa mensagem, não para que ela fique apenas para nós. E aí o versículo 20, Paulo explica, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações. Paulo aqui já deu uma breve descrição de quem é Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, só aí o termo já não explica mais. O que é uma coisa infinita? É o que não tem fim, é o que não acaba. Tudo que nós conhecemos, tudo que a nossa mente pode alcançar, por mais que tenha uma longa duração, mas acaba, tem fim. Nós olhamos a criação, nós olhamos alguns materiais que demoram, a ciência fala, bilhões de anos para se decompor, mas tem um fim, vai acabar, vai se desfazer no ambiente, ele tem um tempo de existência,
Aqui não. Aqui nós estamos tratando do que é infinito. Quem consegue entender isso? Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. A ciência diz que o homem usa 4% do seu cérebro, na sua totalidade. Alguns usam um pouquinho mais, são os super cientistas, que têm invenções, que são pessoas super criativas e tudo mais. Imagina um homem que pudesse chegar a 100% da sua capacidade intelectual. Vamos dizer assim, gigantesca seria essa pessoa, né, de criação, de inventividade, seria algo fora do comum, seria um Deus na Terra, um homem-Deus, né? As pessoas iam considerar essa pessoa Deus. Agora imagina aquele que criou esse cérebro, esse ser, e nós somos uma máquina perfeita, né? A ciência tenta decifrar o corpo humano e está muito longe de chegar em alguma coisa, né? Algumas coisas eles já conseguem transplantar. Se você ficar dependendo de um coração novo, a ciência hoje já consegue colocar um coração artificial nas pessoas. Mas o coração é apenas uma bomba. Agora existem órgãos como o pulmão, como o cérebro. A ciência não vai chegar do ponto de ter um artifício. Ela consegue talvez transplantar, em algum momento ela vai conseguir pegar de um e pôr no outro. Mas ela criar isso, não tem. Não tem Deus. Deus, Ele é infinitamente mais do que o que nós pedimos ou pensamos. Isso tudo aqui, irmãos, Paulo está dizendo em uma oração. Ele está suplicando pela igreja, está suplicando pelos irmãos. Infelizmente nós temos uma dificuldade gigante de orarmos uns pelos outros, principalmente, né, de nos ajuntarmos aqui, né? Cada um tem a sua correria, as suas demandas, e é justo, né? Nem realmente não dá para todo mundo todos os dias, mas é importante, é de vital importância para a igreja, para a missão, que nós estejamos em oração, pedindo para que Deus nos fortaleça com o seu Espírito, assim como Paulo pediu aqui, para que nós sejamos cada dia mais essa habitação de Cristo, né, que o nosso coração seja a habitação de Deus em nós, que nós tenhamos, né, que nós estejamos arraigados e alicerçados, não é nada superficial, é algo que tem raiz, é algo que tem alicerce, tem base, em amor. Que nós tenhamos amor pelas almas perdidas, amor uns pelos outros, né? Às vezes a gente não consegue amar nem o próprio irmão, não consegue ter empatia por aquilo que alguém passa, não consegue sofrer junto, né? A Bíblia diz, se você chorar, chore junto. Se estiver alegre, alegre-se junto, compartilhe os sentimentos, compartilhe o momento, viva junto, sinta a mesma dor. E às vezes, como é difícil, né? Talvez no momento alegre nós queremos alegrar juntos, e é bom. Mas será que nós estamos dispostos a chorar com os que estão chorando no momento do choro? Faz parte, a vida tem os seus momentos de choro também. Que nós tenhamos esse desejo e aprendendo com Paulo, né? A rogar pelos irmãos, a rogar para que essa obra não fique pelo meio do caminho. Que nós tenhamos cada dia mais força, mais vigor, mais determinação, né? De seguir em frente. A nossa missão, esse momento de estarmos juntos aqui, com a oração compartilhada das aflições, das bênçãos, mas muito mais que isso, né? A nossa pregação ela é constante, através do testemunho, através daquilo que nós falamos com alguém, nós temos esse amor que Paulo tem. Paulo, da mesma forma que ele amava a igreja, ele amava os que estavam fora. Ele dava a sua vida, ele colocava a sua vida em risco para levar a palavra para alguém. Paulo podia ter escolhido uma igreja dessa e tirado um pastor, ficar tranquilo, quietinho, o resto da sua vida. Não. Ele tinha um sentimento de que esse evangelho precisava avançar. E ele ia, independente do risco que a sua própria vida corria. Nós tenhamos esse mesmo amor de que todas as pessoas, né, quantas puderem, possam ter a oportunidade de ouvir essa mensagem. E quem vai pregar, quem tem que pregar, somos nós. Amém? Amém.